chama a gente pra um mundo novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. A força que te faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. Deus que nos convida a trabalhar, morrer por ti, nas forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão de seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos uniu. Podemos nos sentar. A Diocese de Piracicaba está celebrando o seu jubileu de brilhante de criação e instalação. São 75 anos de muita história já vivida e a ser contada às novas gerações e recordada. Durante parte significativa desses 75 anos, a Diocese já teve 7 planos de pastorais que orientaram e animaram sua caminhada evangelizadora, missionária e pastoral. Durante 22 anos de seu governo pastoral, Dom Eduardo Quaique, terceiro bispo diocesano, promulgou 4 planos de pastorais, que procuravam colocar a caminhada da Diocese de Piracicaba em sintonia com as diretrizes gerais da ação evangelizadora da CNBB. O primeiro plano de pastoral foi promulgado para os anos de 1981 a 1983 e tinha como objetivo geral criar condições, mentalizar, formar pessoas, organizar, para que a Igreja Diocesana torne-se profética e servidora, voltada para o trabalho de fazer discípulos de Jesus Cristo, dedicada à formação de pequenas comunidades e comprometida com a organização do povo, sobretudo dos pobres, na defesa de seus direitos fundamentais para a construção. O primeiro plano de pastoral apresentava as seguintes prioridades pastorais: comunidades eclesiais de base, SEBs, renovação
e dinamização da estrutura paroquial, pastoral no mundo do trabalho, pastoral catequética. O segundo plano de pastoral, em vigor de 1984, o segundo plano de pastoral, em vigor de 1984 a 1989, tinha o seguinte objetivo geral: Ser uma igreja profética, servidora, voltada para o trabalho de fazer discípulos de Jesus Cristo, dedicada à formação de pequenas comunidades e comprometida com a organização do povo, sobretudo dos pobres, na defesa de seus direitos fundamentais para a construção de uma sociedade mais fraterna. As prioridades pastorais desse segundo plano eram: pastoral das SEBs, pastoral da família, pastoral da juventude, pastoral operária, catequese. O primeiro e o segundo planos de pastorais foram elaborados durante o trabalho do então padre José Maria de Almeida como coordenador diocesano de pastoral. O objetivo geral do terceiro plano de pastoral era ser uma igreja profética e servidora, voltada para o trabalho de fazer discípulos de Jesus Cristo, dedicada à formação de pequenas comunidades na defesa de seus direitos fundamentais para a construção Suas prioridades pastorais eram formar pequenas comunidades à luz das SEBs e ampliação do número de círculos bíblicos e grupos de quarteirão. Formação de agentes através de cursos de formação bíblica e dinâmica de grupos para reflexão, oração e ação. Formação de ministérios leigos. Preparação de subsídios para grupos e comunidades. Conteúdo e metodologia. Esse terceiro plano foi elaborado durante o trabalho do então padre Sávio Carlos Desan Escopinho, como coordenador diocesano de pastoral. O quarto plano de pastoral teve, na verdade, duas versões. Uma primeira, prevista para os anos 1999 a 2002, e uma segunda, que atualizava esse plano às orientações da CNBB e da Santa Sé para o projeto Rumo ao Novo Milênio e o jubileu do ano 2000. O objetivo geral de ambas as versões do quarto plano era As prioridades pastorais da primeira versão do quarto plano eram atualização das normas da pastoral do batismo, com ênfase na preparação, celebração e pós-batismo. Criação de equipes de visitação domiciliar. Atualização das normas para o sacramento da crisma. Reforçar nos cursos de formação bíblico-catequética a identidade, vocação e missão dos cristãos leigos.
fortalecimento da PASCA, Pastoral do Serviço da Caridade, criação de uma equipe diocesana para o diálogo ecumênico, realização de um grande congresso eucarístico diocesano, precedido por congressos eucarísticos paroquiais e setoriais. Essas prioridades estavam ligadas aos temas do anúncio, testemunho, diálogo e serviço, sendo 2 atividades preferenciais recomendadas às paróquias e setores pastorais. Na segunda versão do 4º plano, as prioridades eram pequenas comunidades, formação de agentes pastorais, presença da Igreja na sociedade, santas missões populares. O 4º plano de pastoral, na primeira e segunda versões, foram elaboradas sob orientação do então coordenador diocesano de pastoral, Padre Reinaldo César Demarque. A partir da renúncia de Dom Eduardo ao governo pastoral da Diocese de Piracicaba, em 2002, foi elaborado o 5º plano de pastoral, sob o pastoreio do 4º bispo diocesano, Dom Moacir José Witt, tendo novamente à frente o padre Reinaldo César Demarque como coordenador diocesano de pastoral. O objetivo geral deste 5º plano, estabelecido para os anos de 2002 a 2004, era: as prioridades pastorais do 5º plano eram formação humana e cristã, pequenas comunidades, cidadania e presença da Igreja na sociedade. Para cada prioridade apresentavam-se diversas pistas de ação. O 5º plano de pastoral foi aprovado às vésperas da transferência de Dom Moacir para a Arquidiocese de Curitiba, mas, infelizmente, o 5º plano não teve tempo hábil para ser promulgado. Após o período de vacância no governo pastoral da Diocese de Piracicaba, o novo bispo diocesano, Dom Fernando Mazon, aprovou o 6º plano para vigorar durante os anos de 2011 a 2015. O novo plano tinha o padre Jucimar Bittencourt como então coordenador diocesano de pastoral. O objetivo geral do 6º plano era: esse 6º plano foi fruto de um belo processo de revisão ampla de todas as estruturas e organismos da Diocese de Piracicaba durante os anos 2007 a 2011. Diferentemente dos demais, o 6º plano não apresentou mais prioridades pastorais, mas procurou apresentar a tarefa completa e não apenas parcial de alguns dos elementos a serem colocados em prática. Nele constava-se também, em forma de apêndice, os novos estatutos e regimentos para os conselhos diocesanos, regionais e paroquiais e a reestruturação pastoral em 9 comissões diocesanas. O 7º e atual plano de pastoral foi aprovado em 2015, para entrar em vigor a partir de 2016, tendo à frente o padre Aparecido Barbosa, como então coordenador diocesano de pastoral. Não apresenta um objetivo geral,
mas faz eco ao objetivo geral das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2015-2019, documento 102 da CNBB, a saber: o sétimo plano aponta a urgência de promover uma evangelização querigmática, colaborar com o processo de conversão missionária e pastoral de nossas paróquias, à luz do projeto diocesano da missão permanente. A apresentação de um perfil de uma nova paróquia, setorizada e formada por uma rede de comunidades, com catequese permanente, oferta sacramental para todos e respeito e acolhida da religiosidade popular. Apresenta também o compromisso pastoral, a reorganização da estrutura dos organismos diocesanos em 6 comissões e, de maneira original, as orientações para a implementação desse sétimo plano, incluindo em forma de apêndice os novos e atuais estatutos e regimentos para os conselhos diocesanos, regionais e paroquiais. A Diocese de Piracicaba, durante esses 75 anos, vive sua ação evangelizadora, missionária e pastoral sobre a égide dos 7 planos de pastoral, elaborados, aprovados e promulgados, cada um a seu tempo e modalidade, com ampla consulta e participação dos ministros ordenados, religiosos, religiosas, cristãos leigos e leigas. Lançam luz e esperança nos passos já dados e no caminho ainda a ser percorrido. Sem um plano de pastoral, permanecemos numa pastoral de manutenção, com pouca irradiação e conhecimento na fé. O plano de pastoral não é um documento da Igreja Diocesana para ficar no papel e nas estantes. Não é um subsídio optativo para ser usado por quem o desejar. O plano de pastoral, construído na comunhão e participação, indica um caminho seguro para a construção da identidade de uma igreja cada vez mais discípula, missionária e misericordiosa. Nossa Assembleia hoje tem a tarefa de avaliar e animar a implantação do 7º plano de pastoral. Para isso, em pé, cantemos pedindo as luzes do Espírito Santo, alma e motor da Igreja. Faz descer divina luz, a nós descer divina luz, e em nossas almas acender o amor de Jesus.
da carta de São Paulo aos Filipenses. Meus irmãos amados, dos quais sinto tanta saudade, minha alegria e minha coroa. Continuai firmes no Senhor, ó amados, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida a todos. O Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é digno de respeito, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é honroso, se é virtude ou louvável, nisso pensai. Praticai o que de mim aprendestes, recebestes e ouvistes, e o que em mim observastes, e o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Boas-vindas a todos. Daqui se vê um pouco a consistência, a beleza, até, entre aspas, a grandeza desta Assembleia que nós estamos fazendo, porque daqui se tem a visão de conjunto. Seria melhor se fosse de lá de cima ainda, mas visto que somos muito humildes e democráticos, então é daqui de baixo, mas dá para ver uma beleza de Assembleia que nós estamos iniciando, por isso que todos sejamos bem-vindos, nos sintamos à vontade, que participemos desta Assembleia. Este trecho de Palavra de Deus que nós acabamos de ouvir é a celebração desta beleza que somos. Eu acho que nós devemos redescobrir a alegria daquilo que somos, Igreja una, santa, católica e apostólica. Redescobrirmos alegrias, nós que temos 2000 anos de caminhada, nós que temos tanto tempo de fazer o bem e o fizemos, nós que também falhamos, que temos defeitos e falhas ainda hoje e sempre acompanharão a Igreja Santa e Pecadora. Mas este trecho de palavra celebra a beleza disso que nós somos, Igreja Católica. E, como disse, a partir deste lugar dá para ver, mas acho que cada um pode ver este belo conjunto que nós fazemos. Então, a alegria de sermos o que somos, sempre no empenho de sermos mais e melhor aquilo que somos e devemos ser. A Assembleia que nós estamos realizando é o ponto de chegada de um processo bastante longo, encabeçado pelo Padre Kleber, de revisão da implantação do plano de pastoral nosso. É o ponto de chegada de um processo. Este processo de revisão, ele é importante. Por quê? Porque não há progresso, não há crescimento sem este exercício de olhar para quem somos, mas não só olhar, conseguir ver quem somos. Então, a revisão é olhar para nós, olhar nosso caminhar, as ações que nós desenvolvemos, os conteúdos de nossas ações, de nossa proposta evangelizadora. Então, olhar para quem somos, mas este olhar tem que ser bom,
este olhar tem que conseguir ver, porque se poderia olhar e não ver. Por quê? Porque dominados por uma ideologia ou porque dominados por um sentir emotivo ligado ao momento que se possa estar vivendo, ou se não porque por uma resistência, sei lá, de onde possa se originar. Então se poderia olhar para nós e não ver. O importante é olharmos para nós, sim, dentro do processo de revisão, que, digamos, este é o ponto de chegada deste processo, olhar-nos, mas também conseguirmos ver quem somos. E esta recordação que foi feita aqui por este momento de oração é interessante, faz parte deste conseguir ver. O ponto de partida do nosso ver, ao olharmos, conseguir ver, lembremos o grande ponto de partida para o qual sempre de novo nós devemos voltar, é Jesus Cristo e seu Santo Evangelho. A missão que recebemos como igreja de dar continuidade a este Evangelho. Portanto, a necessidade do anúncio, a renovação constante deste anúncio. A renovação, não só do anúncio, a renovação nossa no anunciar, que é de fundamental importância também. Então, nós estamos vivendo por esta Assembleia, este momento conclusivo de olhar para nós, mas olhar conseguindo ver, para que, vendo então, vejamos melhor, se abra diante de nós caminho, passos ainda a serem dados, e a igreja que somos, são 2000 anos que faz este processo, e se Deus quiser, vai ter mais 2000 anos e mais ainda de permanência neste processo, porque o Evangelho tem esta capacidade de sempre de novo provocar, de sempre de novo estimular, de sempre de novo se renovar e de convocar a nós na evangelização. Então, que nós vivamos bem este momento de Assembleia, que nós vivamos este momento de recolher um caminho andado e de enxergar, de conseguir ver para novos passos de crescimento pessoal, comunitária, de nossa comunidade, de nossa paróquia e diocesana como corpo maior que recolhe todas estas instâncias de evangelização que em nome de Jesus Cristo acontecem neste território paroquial. Amém. Não só tem cerimoniários que perseguem um bispo, tem vigários gerais também que perseguem. Então ele está dando a dica. Irmãos e irmãs, aqui reunidos no Espírito Santo para participarmos dessa Assembleia, roguemos que Ele inspire os nossos pedidos para que possa atender às nossas súplicas, cantando. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Abençoai, Senhor, os nossos pastores, para que possam ensinar, santificar e governar com sabedoria e amor o rebanho que lhes confiastes, nós os pedimos. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Iluminai, Senhor, os membros desta Assembleia, para que, guiados pelas luzes do vosso Espírito, possam avaliar e animar mais e melhor a ação evangelizadora, missionária e pastoral da nossa igreja particular
nós vos pedimos. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Confortai, Senhor, nossos irmãos e irmãs que sofrem, para que sua tristeza se transforme em alegria que ninguém pode tirar. Nós os pedimos. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Inspirai os cristãos neste tempo quaresmal a buscar uma participação mais ativa na sociedade, através das políticas públicas, como forma concreta de amor ao próximo, que permita a construção de uma cultura fraterna baseada no direito e na justiça. Nós vos pedimos. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Concluamos nossas preces rezando juntos. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, fonte de toda a sabedoria, conduzi nossos trabalhos ao longo desta Assembleia. Que a vossa luz esteja bem presente em nossos debates e partilhas, e que possamos ver com mais clareza e ânimo os rumos a seguir e com decisões acertadas, de acordo com o vosso projeto e a nossa missão. Inspirai as nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Santo Antônio, Rogai por nós. Agradece a Deus tantos anos de labor. Diocese de Piracicaba, povo santo do Senhor. Brilhante jubileu, felizes celebramos, consagrando a Deus nossos 75 anos. Por que essa assembleia? Porque no plano de pastoral, o 7º, havia um parágrafo
que é o 260, que falava da realização de assembleias paroquiais, regionais e uma assembleia diocesana com este objetivo agora apresentado. O plano de pastoral, ele foi aprovado em assembleia também em dezembro de 2015, entrou em vigor em fevereiro de 2016, e então, no ano de 2017, deveriam acontecer as assembleias paroquiais e regionais. Os relatórios fruto dessa assembleia foram enviados ao secretariado, que trabalhou nisso em 2018. No final de 2018 seria a assembleia que foi programada, transferida para a data de hoje. Quantos participaram? Nós tivemos um retorno muito positivo das paróquias. Mais de 80% das nossas paróquias participaram. Uma pequena comparação, a CNBB, na década de 90, fez uma pesquisa, todas as dioceses do Brasil, e eles tiveram como retorno 65% apenas. Então, a gente vê de modo muito positivo o retorno feito aqui pelas paróquias e pelas regiões. Parabenizo as regiões Capivari, Piracicaba 1 e São Pedro, que teve a participação de todas as paróquias. A região Rio Claro, 87%, e as outras regiões teve uma média de participação menor que a média diocesana. 82% Piracicaba 3, 70% Piracicaba 2, e a região Santa Bárbara, que menos teve participação das paróquias, 59%. Foi um trabalho grande no ano passado. Nós lemos mais de 3.500 páginas, sendo mais de 3.000 dos relatórios paroquiais e mais de 600 dos relatórios regionais. Então, foi um trabalho grande. Primeira questão apresentada era sobre a recepção, a acolhida e implementação do plano. A acolhida foi avaliada como sendo boa de maneira geral, por mais de 40% das nossas paróquias. Mas também apareceu muito boa, por exemplo, a região Santa Bárbara e Piracicaba 3, e insuficiente na região São Pedro e Piracicaba 3. De modo assim, interessante, Piracicaba 3 aparece seja como muito boa, como insuficiente. Então foram essa porcentagem aí, sobretudo a maioria, 40%, avaliando como boa esta recepção. Qual a influência o plano tem exercido nas paróquias e na região pastoral? Se falou algumas, né? Influências na organização pastoral, no calendário paroquial, no favorecimento da saída missionária e missão permanente, e na comunhão da paróquia com a diocese. Mas quase todos evidenciaram que isto não é um processo fácil de se realizar. A pergunta seguinte sobre o número de população da nossa diocese foi um pouco prejudicada com a ausência de 12 paróquias, ou seja, mais de 17%. Então, recorremos aos números que temos do IBGE de 2018, né? Onde aqui nós colocamos em número de regiões pastorais. Na pasta de vocês tem aí cidade por cidade e evidenciamos aqui. Então, as regiões Piracicaba 1, 2 e 3, 409 mil, Rio Claro, região 242 mil, Santa Bárbara 192 mil, Capivari 102 mil e a menor região populacional 61 mil, região de São Pedro. Com relação ao número de católicos, a gente observa por essa estatística do IBGE, previsão é que a diocese toda perdeu, nesses últimos tempos, 9,5% daqueles que se definiam, se apresentavam como católicos. Na pasta vocês têm também evidenciados por cidade, quais são as cidades, quanto cada cidade perdeu. Aqui as 4 cidades que mais perderam, se a gente puder dizer assim, né? Ou seja, houve uma diminuição de católicos. Em primeiro lugar, Corumbataí, segundo Águas de São Pedro, terceiro Santa Gertrudes e Ipeúna. São as 4 que estão na média, acima da média diocesana.
E as que estão abaixo da média diocesana vai de Saltinho até Rafar. Rafar foi a cidade que menos é estipulado a perda de católicos. O documento de Aparecida, no número 225, faz um comentário que acho que é interessante a gente recordar, né? Por que será que esses grupos deixam de ser católicos, né? O documento diz: não o fazem pelo que os grupos não católicos creem, mas como vivem, não por razões doutrinais, mas vivenciais, não por motivos dogmáticos, mas pastorais, não por questões teológicas, mas metodológicas da igreja. O assunto seguinte é as religiões presentes no território. Pode ser que tenha outras, mas foi o que as 57 paróquias responderam. Nós temos no nosso território ateus e agnósticos, eles são mais predominantes em Piracicaba, mas eles são mais militantes em Santa Bárbara do Oeste. Temos budistas, a maioria evidenciada em Rio Claro, candomblecistas, a maioria em Piracicaba, católicos da igreja brasileira, a maioria em Rio Claro, seguido depois de Capivari, Piracicaba e Santa Bárbara. Católicos ortodoxos em Piracicaba unicamente foi registrado. Os espíritas, aqui um ponto interessante de se observar, é a terceira maior presença religiosa em todo o território diocesano. Os espíritas foram identificados em 24 paróquias com 9 nomes diferentes. Os espiritualistas aparecem na região de São Pedro em 2 grupos. Umbandistas em Piracicaba com 6 grupos, em Rio Claro também com 6. Mas aparece também em Santa Bárbara, não aparece em Santa Bárbara e São Pedro. Aparecem nas outras regiões, menos nessas 2. Os muçulmanos não foram identificados pelo nosso relatório, certamente existem. Os judeus não foram identificados, mas em Piracicaba há uma comunidade judaica bastante militante. Os mórmons são 11 grupos na diocese, a maior presença em Piracicaba, identificados 5 templos. As testemunhas de Jeová são 31 grupos. Depois do catolicismo e o protestantismo, é o segundo maior grupo religioso na diocese, os testemunhas de Jeová. E foram identificados também os sem religião e os outros grupos. De modo que são esses, catolicismo e protestantismo na sua maioria, os testemunhas de Jeová a seguir e, por terceiro, o espiritismo. Em relação ao protestantismo, foram identificadas, dessa que está aí, perdão que nem todos conseguem enxergar, mas pelo relatório conseguem recordar, são mais de 300 igrejas indicadas, 301, sendo 119 neopentecostais, 158 pentecostais e 24 evangélicas. Embora muitos disseram e apontaram terem dificuldade de mostrar a diferença entre um e outro. As regiões pastorais com maior número de igrejas protestantes são Rio Claro, foram identificadas 81, e Piracicaba 2 com 78. Se juntarmos Piracicaba 1, 2 e 3, temos então aproximadamente 143 igrejas protestantes. Em relação às congregações religiosas masculinas e femininas, o questionário, dizia que a maior presença masculina era em Rio Claro e São Pedro, e a feminina era em Piracicaba 2 e Rio Claro. Na verdade, houve uma imprecisão aí nas respostas, de modo que pelo anuário diocesano, se vê que, no fundo, a maior presença masculina e feminina é em Rio Claro e Piracicaba 1 e não Piracicaba 2. Nós temos na diocese 12 congregações religiosas masculinas com 20 comunidades. E temos 11 congregações religiosas femininas com 18 comunidades, praticamente quase o mesmo número. O documento 100 da CNBB diz assim, que os religiosos e religiosas poderão contribuir de maneira eficaz na renovação das paróquias, para que se tornem autênticas comunidades de comunidades. Quero cumprimentar o trabalho que a coordenação do CRB vem fazendo nesses últimos tempos, mas nós sabemos
o grande desafio que eles têm de envolver os religiosos, sobretudo, na participação dos encontros do CRB e, especialmente com as religiosas, o engajamento pastoral nas paróquias, nas regiões pastorais e na diocese. As novas comunidades. Foram identificadas 7 novas comunidades na diocese, segundo temos, com 16 grupos, sendo a maior presença delas na cidade de Santa Bárbara e na região Piracicaba 1. A única região que não tem novas comunidades é a região pastoral Piracicaba 3. Nesta pesquisa sobre novas comunidades, mais de 20% das paróquias não responderam ou não souberam responder sobre novas comunidades. Uma coisa que a gente fica pensando, o que será que está acontecendo? Por que as novas comunidades não estão sendo vistas ou não estão se fazendo ver? O documento 100 da CNBB diz assim em relação às novas comunidades, que eles precisam ser integrados. Integrá-los é uma missão para tornar a paróquia mais rica em serviços, ministérios e testemunhos. Esta integração evitará, aqui recordando as palavras do Papa Francisco no Evangelho Gaudium, esta integração evitará que fiquem só com uma parte do Evangelho e da Igreja, ou que se transformem em nômades sem raízes. Em relação ao número de vocacionados, aqui é um pouco assustador o desconhecimento de vocações no território, né? É um sinal que precisamos qualificar um pouquinho mais o trabalho vocacional, especialmente nas paróquias, e o acompanhamento paroquial daqueles jovens que se apresentam com sinais de vocação, ou com desejo de conhecer melhor sobre qualquer tipo de vocação. Entre os desafios está aí a vocação religiosa, que, segundo o questionário, ainda é pequena na diocese. Em relação às vocações nos seminários diocesanos, nós temos 39 seminaristas, nos últimos anos é o maior número de seminaristas, sendo as maiores regiões, ou melhor, a cidade onde tem maior presença no seminário diocesano, a cidade de Piracicaba, regiões 1, 2, 3, somando 18 seminaristas. A região pastoral, que tem o maior número, primeiro cidade, agora a região pastoral que tem o maior número no seminário diocesano, é a região pastoral de Rio Claro. E a região que tem o menor número de vocacionados no seminário, de seminaristas, é a região São Pedro, que há uma vocação. O anuário estatístico da igreja de 2019 diz que existe um decréscimo na questão do ingresso de jovens nos seminários maiores, de 0,7%. Porém, na diocese, há um número crescente de vocações. Em relação, assim, isso que eu acabava de dizer, né? Em relação à saída missionária, segunda parte, urgência de evangelizar. Vendo um pouquinho as respostas, isso foi bastante confortador. Quantas iniciativas bonitas, belas, positivas existem nas paróquias? Mais da metade das paróquias, 56% disseram ter iniciativas missionárias. Isto vem em encontro ao que o Papa Francisco espera da igreja. Uma igreja realmente em missão, não uma igreja fechada. Ele diz, eu prefiro uma igreja suja de lama do que uma igreja fechada e doente. O documento de Aparecida diz assim, a saída missionária é um dever para todas as paróquias. Cumprir esta missão não é uma tarefa opcional, eu quero ou não, mas parte integrante da identidade cristã. Próximo elemento sobre as iniciativas, então foram identificadas várias delas. A região pastoral com mais iniciativas missionárias é a região de Capivari, e com menor iniciativas missionárias a região Piracicaba 3. Nota-se maior atuação dos missionários em nível diocesano, sobretudo nos movimentos, do que propriamente nas ações pastorais. Nas pastorais se nota um maior engajamento missionário nos jovens
e nas pastorais sociais. Cito aqui umas que mais apareceram: a pastoral da criança, a pastoral da saúde e os ministros de comunhão. São 6 iniciativas que procuramos enquadrar todas aquelas que estão apontadas. São iniciativas ligadas ao plano diocesano de missão, a missão permanente, que acontece nas paróquias, nos setores paroquiais, nos setores missionários e áreas de visitação. Também iniciativas eventuais de saída missionária, iniciativas missionárias de cunho pastoral, iniciativas litúrgicos sacramentais, devocionais também, iniciativas de formação missionária e divulgação e iniciativas de assistência. Em relação a paróquias que têm o plano diocesano da missão permanente, apenas 15,7% informaram que sim, portanto seriam 9 paróquias. 65% afirmam que não têm esse trabalho em suas paróquias. No entanto, 14% das paróquias dizem que têm interesse em começar esse trabalho. São 3 paróquias na região Rio Claro, 2 na região Piracicaba 1, uma na região Capivari, Piracicaba 3 e Santa Bárbara. E nenhuma paróquia desejando começar nas regiões Piracicaba 2 e São Pedro. Desde que a missão permanente começou na Diocese de Piracicaba, em 2007, 26 paróquias realizaram jornadas missionárias. E do curso Diocese em Missão, de apresentação do curso, participaram já 56 padres, 11 diáconos, 6 religiosas e quase 200 cristãos leigos. Sobre os frutos desta missão permanente nas paróquias que tem, portanto, nas 15% das paróquias, destaco aqui: retorno das pessoas afastadas, uma maior conscientização e participação no dízimo paroquial. As visitas acabam alcançando novos missionários, ou seja, quem foi visitado torna-se também missionário. Um aumento no número de catequistas, a setorização da paróquia com descentralização da oferta de catequese e dos sacramentos, a criação de setores e pequenas comunidades setorizadas, as visitas e uma maior consciência missionária. Também foram vistas as dificuldades que esse plano tem. A região pastoral que mais identificou dificuldades foi a região de Rio Claro, especialmente para manter os missionários visitando casa a casa, família a família, pessoa a pessoa. A paróquia precisa preparar momentos de espiritualidade e formação, porque o cansaço do trabalho missionário, os desafios encontrados nas casas, nas ruas, no drama das pessoas, e o desânimo, que também é fruto, às vezes, das dificuldades na igreja, das objeções que surgem na igreja, também, então, são evidenciadas aí, que precisa de momentos de espiritualidade e formação. Foi perguntado por que 65% das paróquias não têm o plano, e elas responderam que é por questões de método, formação, agentes, territorialidade e outras opiniões gerais. Estão identificadas aí na tabela de vocês, nos itens 2.7. Em relação à experiência querigmática, o anúncio querigmático, foi dito que mais da metade das paróquias da diocese tem retiros de evangelização e outros momentos de evangelização. Isto é bastante positivo. Em relação numérica, vejam, são 174 retiros por ano acontecendo na diocese. No entanto, o ano passado, nós tivemos um primeiro retiro diocesano, com representação de paróquias e comissões diocesanas, e lá dos que estavam participando, em torno de 10% só dos leigos tinham participado de algum retiro. Então, foram pessoas inexperientes no retiro, embora se diz que na diocese tem um número tão grande de retiros. Em relação a iniciativas, trabalhos de querigmáticos, foram evidenciados vários deles.
No campo litúrgico é o que predomina, com 33 paróquias, juntando os 2 itens primeiros: celebrações, missas, tridos, adoração eucarística, homilias, pregações, ensinamentos e testemunhos. Mas também foram ditos encontros e reuniões de pastorais, movimentos, o CPP, catequese, formações, círculos bíblicos, pequenas comunidades, setores paroquiais. E, por fim, as visitas missionárias e ação evangelizadora fora do templo, retiros e acolhimento. Embora falou-se em tantos retiros, vejam que apenas 2 paróquias acabaram citando aí o retiro. Depois, iniciativas de conversão. O documento de Aparecida e o Papa Francisco no Evangelho Gáudio nos chama a superação da pastoral da manutenção. Trabalhar mantendo o que temos. É necessário ganhar, mantendo o que tem, ganhar um espírito missionário. Dentro das iniciativas de conversão, a gente notou que, na verdade, apareceu mais experiência ligada à manutenção do que propriamente experiência de conversão missionária, mas destacamos aí os itens: agentes, catequese, devoção popular, formações, liturgia e espiritualidade, movimentos e pastorais, pastorais sociais, pequenas comunidades, o território e a visitação. Sobre às vezes a gente ouve dizer, alguns dizendo: olha, chegou o padre na paróquia e ele acabou com tudo. Não é verdade. O questionário mostrou que, com a transferência de padres, 86 novos trabalhos foram iniciados nessas paróquias que responderam ao questionário. Podem acompanhar melhor no item 4.2. 86 novas iniciativas, e nós tivemos apenas 10 iniciativas, aqui não quero julgar se foi positivo ou não, que deixaram de acontecer. Mas destaco aqui, 3 paróquias disseram que, com a chegada do padre, acabou a missão permanente ou outras ações missionárias. Isto foi falado em Rio Claro e Piracicaba 2. Na região Capivari e Piracicaba 3 paróquias disseram que deixou de existir o ECC. Então, as 2 que tiveram maior diminuição dentro dessas 10. Uma paróquia falou que deixou de ter os cargos vitalícios, agora os cargos são renovados. Outra disse que os dízimos agora não são mais recolhidos nas casas. E, por fim, um disse que a escala não é mais fixa para a equipe de música. Pelo jeito, há uma rotatividade agora das equipes. E uma paróquia disse que deixou de existir a PJ, outro disse que deixou de existir a pastoral da pessoa idosa e outra a pastoral familiar. Uma disse que deixou de existir os movimentos da Legião de Maria e outra o grupo de oração da Renovação Carismática. Em relação à setorização das paróquias, apontado no plano, mais da metade das paróquias ou já é setorizada ou está dando os passos de setorização. Como as respostas são de 2017, pode ser que esse número seja diferente. Não são setorizadas quase 40% das paróquias e não responderam 7% dessas paróquias. Em relação à setorização, setorizou, mas setorizou para quê? Só para ter um mapa bonito? Não. Quais são as atividades quais são os critérios e atividades que acontecem lá? Foram apontados vários critérios. Os critérios mais comuns são em relação à questão territorial e ao censo paroquial. Também foi dito, que as que não têm o trabalho, que não são setorizadas, o motivo são esses: o novo pároco está conhecendo a paróquia, 5 delas, 4 disseram porque faltam recursos humanos, e 1 sugere que isso seja em nível de região pastoral e não de paróquia. E, se eu não me engano, isso que foi sugerido em Rio Claro, mas posso estar equivocado. Em relação a iniciativas desses setores, tem aí iniciativas de missas, celebrações nos setores, nas casas, nos bairros, encontros semanais, visita às famílias e
às famílias afastadas, a setorização da catequese, novena de Natal, novenas e terços, acolhimento e acompanhamento dos doentes necessitados e famílias foram identificados. Depois, sobre a necessidade da setorização. Por que setorizar? O documento 100 da CNBB diz assim: a setorização é um meio. Não basta a demarcação do território, é preciso identificar também quem vai pastorear, animar e acompanhar as pequenas comunidades. Sem essa preparação, a simples setorização não renova a vida paroquial. Em relação à ausência de ação missionária nos setores, vejam, por isso que dizia, cria o setor, mas não tem um trabalho. Em mais de 60% desses setores criados, paróquias setorizadas, não têm um trabalho missionário, seja de qualquer tipo. Ainda os encontros, eles são realizados, na sua maioria, esses encontros setoriais, por semana, por mês, por ano ou por semestre. Nós, pela oração aqui, vimos que desde o primeiro plano de pastoral, até hoje, sempre se falou na importância de pequenas comunidades, descentralizar a paróquia numa rede de comunidades. Sejam quais nomes elas tenham, pequenas comunidades, círculos bíblicos, grupos de quarteirão, células e qualquer outro nome, grupos setoriais, quais nomes tem, mas que existam esses trabalhos. Vejam o que diz o documento 100. Ao afirmar que são pequenas comunidades, indica que são formados por um pequeno grupo de pessoas, no qual todos se conhecem, partilham a vida e cuidam-se uns dos outros como discípulos missionários de Jesus Cristo. Então a preocupação do plano não é uniformizar, alguém disse isso, não é uniformizar, mas ter um modelo como inspiração, embora se prevê vários outros. Em relação a pequenas comunidades, a região pastoral que mais tem pequenas comunidades é a região Piracicaba 2, que tem mais que o dobro da região seguinte, que é Piracicaba 1. A região que menos tem pequenas comunidades é a região de São Pedro, com 11, e a região Piracicaba 3, ou não tem nada, porque não soube informar quantas teriam. Embora a região Piracicaba 3 informou quantas pessoas participam das pequenas comunidades, na questão próxima, mas não informou quantas tem. Então, acho que foi um descuido aí de todas as paróquias dessa região que participaram. Ao todo, então, nós temos mais de 6.000 pessoas participando em pequenas comunidades e temos 343 grupos de pequenas comunidades, quais nomes tenham na diocese, com reuniões semanais. E nós pensávamos que o maior número das reuniões seriam aquelas que acontecem em alguns tempos fortes, novena de Natal, quaresma, o que não é verdade. As reuniões semanais superaram as reuniões sazonais. Em relação ao CPP, a pergunta era, se a paróquia tem, 84% disse que tem CPP e CAEP nas suas paróquias. Nós sabemos que a existência desses conselhos é obrigatório no nosso plano de pastoral. Sobre a importância da existência desses conselhos, o documento 100 da CNBB diz assim, que ajudam o padre na administração pastoral e financeira. Através desses conselhos se supera o clericalismo e crescem as responsabilidades. Não se pode fazer desses conselhos uma diretoria ocupada com construções e reformas. É preciso que tenha uma preocupação numa gestão qualificada e transparente. E esses conselhos criam novas posturas, desenvolvendo fundos de solidariedade entre as paróquias da diocese. Em relação à periodicidade dessas reuniões, a maioria das paróquias, 30%, observam o que é estabelecido no plano de pastoral, reuniões mensais do CPP. 57%, quase 58%, não observa
o tempo determinado no plano de pastoral. Isso nos faz pensar, às vezes, que a gente cria normas, estabelece planos para não praticá-los. Estranho, né? Os conselhos existem para quê? Para despertar e fazer crescer o espírito de comunhão, a participação e a corresponsabilidade. Desses conselhos, mais de 80% tem livro ata, tanto do CPP como do CAEP. Em relação ao número de membros do CAEP, estabelecido no plano, o número é de 5 membros. Duas paróquias em Rio Claro, 2 em São Pedro e 1 em Piracicaba, informam que não seguem esta orientação.